Um teste de hipóteses para a gente ver como um exemplo de modelo de resultados possíveis é o teste do Q² de Pearson. Ele é obtido somando-se as razões dadas pelos quadrados das diferenças entre as frequências observadas e as esperadas, dividido pelas frequências esperadas. A frequência esperada é aquela sob a hipótese de igualdade. E a frequência observada é aquela que eu observo na amostra da pesquisa. Na abordagem de Neyman e Pearson, o estabelecimento das hipóteses é o seguinte: não existe associação, é a hipótese nula, e existe associação, é a hipótese alternativa. O que eu espero sob a hipótese nula, quer dizer, não existe associação entre uma exposição e um desfecho, é porque a taxa de ocorrência do desfecho com ou sem exposição é igual. Então é isso que é fazer uma frequência esperada sob a hipótese de igualdade. Nós vamos ver isso como exemplo prático. E aí a gente pode fixar aí o nível de significância, por exemplo, em 0,05. Essa distribuição nesse gráfico é a distribuição de todos os resultados possíveis de um teste de Q², no caso aqui com 1 grau de liberdade. E aí, o que ela chama aqui de Q² crítico é o ponto do valor do Q² da distribuição que, para cima desse valor, os resultados tornam-se muito pouco frequentes na distribuição, que é o alfa menor que 0,05, equivale a um Q² maior do que 3,841. E aí, para a gente tomar uma decisão, rejeita-se a hipótese nula se o Q² for muito maior do que o valor crítico. Né? Quanto maior, melhor. Maior vai ser o nível de significância. Mas o ponto de corte aí para decisão, que é o mais comum, é o 0,05, com um valor de Q² para 1 grau de liberdade de 3,841. Essa distribuição, essa densidade de distribuição, isso é muito interessante, porque como que a gente faz isso? A gente simplesmente calcula todos os resultados possíveis de diferenças entre observado e esperado na tabela. É isso que eu chamo de modelo de resultados possíveis. A distribuição ela varia conforme o número de graus de liberdade, mas isso não precisa da gente entrar nesse detalhe aqui. Nós vamos trabalhar aqui só com 1 grau de liberdade, que é quando tem dois possíveis resultados, 0 ou 1 na exposição e 0 ou 1 no desfecho. E aí a gente tem essa distribuição, a do Q², e aí a gente consulta na tabela aqui, para 1 grau de liberdade, 0,05 é 3,841 o ponto de corte crítico. Então vamos ver como exemplo que vai ficar mais claro. Imagina que eu estou querendo saber o desfecho morte antes dos 70 anos de idade, se ele é mais comum no sexo feminino ou masculino. Ou seja, eu quero saber se existe associação entre o risco de morrer antes dos 70 e o sexo. A princípio, a gente não sabe, né? Se a gente for pegar as evidências que a gente já produziu, a gente já sabe alguma coisa, a gente já tem alguma crença sobre isso. Mas quando eu faço uma pesquisa, em geral é sobre um tema que a gente não sabe a resposta. Então, para eu ter uma ideia do que é esperado, eu peguei aqui uma referência bibliográfica que fala que a média ao morrer varia entre 57 a 72 anos, a depender da capital brasileira. Então isso aí provavelmente vai dar mais de 50% de chance de falecer, né? Mas para facilitar a conta, eu coloquei 50%. Vamos supor que a gente espera que a chance de um homem ou uma mulher morrerem até os 70 anos de idade seja 50%.
Então eu faço uma pesquisa com 100 homens e 100 mulheres, o que é o esperado? O esperado é que a metade tenha falecido nos dois grupos e que a taxa de morte tenha sido igual. Então o número 50 entra aqui em todas as caselas. Agora, se eu pego uma amostra de 100 homens e uma amostra de 100 mulheres no mundo real e conto, né, posso fazer um acompanhamento, né, para ver quantos que faleceram num segmento aí de 20 anos, a partir dos 50 anos, e aí eu vou ver que 60 dos 100 faleceram, no caso dos homens, e o contrário no caso das mulheres. Imagina que esse é o dado observado da minha amostra de 200 pessoas, sendo 100 homens e 100 mulheres. Então, o que é o teste do Q quadrado? Né? Ele é um modelo de resultados possíveis quando eu tenho, né, no caso de ter um grau de liberdade só, quando eu tenho duas caselas assim para a exposição e duas caselas para o desfecho, resultando numa tabela 2 por 2. Todos os resultados possíveis estão na distribuição do Q quadrado para essa situação. Por que eu falo que esse modelo de resultados possíveis, ele é que é a teoria estatística, né? A teoria da probabilidade, né? A estatística ela é a disciplina que faz a coleta e a análise dos dados. A probabilidade é a teoria que a gente usa para fazer a análise dos dados, ou seja, a gente analisa dados observados em amostras e a gente compara com os modelos. Então a teoria é o modelo de resultados possíveis. É isso que é a teoria da probabilidade. E ela é uma teoria que não é um correlato fiel ou perfeito da realidade. Ela não pode, a gente não pode afirmar que ela é uma propensão da realidade, porque, por exemplo, aqui nesse caso, eu não estou usando o modelo mais adequado. Eu estou usando esse modelo aqui só para efeito didático. O modelo mais adequado para avaliar a sobrevida é uma coorte prospectiva e o modelo de análise estatística é o modelo de regressão de Cox. Não é o Q quadrado. O Q quadrado não é o melhor modelo para isso. Então eu estou usando um modelo que é um modelo que não é o ideal para essa situação, então eu não posso falar que esse modelo mede a propensão. Mesmo se eu usar o outro, eu também não vou poder falar que ele mede a propensão, mesmo se eu usasse aqui o modelo de Cox. Por quê? Porque o modelo ele me dá todos os resultados possíveis. Ele não me dá qual que é o resultado que eu tenho no mundo real. Ele me dá todos os resultados possíveis do ponto de vista matemático. Então, quando eu olho para uma amostra de um resultado, por algum acaso, ou por algum viés de seleção, ou por algum problema metodológico, eu posso ter resultados muito diferentes do que o esperado modelo e muito diferentes do que é a propensão real de frequência de falecimento de homens e de mulheres até os 70 anos de idade. Então, a frequência da minha amostra, ela não me garante que eu estou avaliando o mundo real, porque a minha amostra ela pode não ser representativa do mundo real. E à medida que eu faço probabilística, como ela vem de um modelo teórico, ela também pode não representar bem qual que é o resultado esperado. Então, a teoria é um modelo, é uma construção de modelos teóricos, modelos de distribuição, modelos de regressão. A teoria da probabilidade é um conjunto de modelos matemáticos que são teoricamente construídos. Eu conto essa história lá do Bernoulli, em 1713, como que ele começou ali com análise combinatória, binômio de Newton, até ele ir aumentando teoricamente o tamanho da amostra ou o número de repetições de experimentos até o infinito, para ele obter um modelo de distribuição binomial, que é outro modelo de resultado de distribuição. Então, a teoria da probabilidade ela é um conjunto de modelos de distribuição e de regressão que a gente usa para interpretar os dados que a gente tem da amostra. Como a gente não tem garantia que a nossa amostra é perfeita,
para representar aquela situação, né? E as situações elas mudam com o tempo e com o lugar. Eu não posso dizer que eu estou fazendo uma medida de propensão do mundo. Se um estudo é bem feito, eu posso confiar nele que ele vai ter mais reprodutibilidade. Eu poderia até em tese falar que seria uma propensão, mas não é a probabilidade que está me dando essa propensão. A probabilidade ela só mede o grau de associação. Se eu tiver essa informação que eu considero boa de um modelo, de um estudo muito bem feito, a informação de que aquele resultado é reprodutível e eu posso generalizar para outras situações, ela vem do delineamento metodológico, da boa seleção amostral, do tamanho da amostra, do cálculo amostral, da, da, da metodologia, por exemplo. Se eu preciso de avaliar a causalidade, eu preciso de ter uma metodologia prospectiva. Isso é um aspecto metodológico, não é um aspecto da teoria da probabilidade, que vai me dizer se eu estou aproximando de uma descrição do mundo de fato. Então, a teoria da probabilidade, ela apenas mede em graus o grau de associação. Então, vamos ver como é que ela faz isso. Aqui a conta ficou muito fácil. Ó. O observado menos o esperado em cada casela sempre vai dar 100 aqui, ó, elevado ao quadrado. Ó, 60 menos 50, 10. 40 menos 50 vai dar menos 10, mas como é elevado ao quadrado também vai dar 100. Então, em todas as caselas aqui, eu vou ter o quadrado do observado menos o esperado, 100 dividido pelo esperado, 50, né? 2. E aí eu faço o somatório de 4 caselas, 8. Então, o valor do Q quadrado aqui nessa continha simples aqui é 8. Ou seja, na minha amostra, a diferença entre o observado e o esperado gerou uma estatística do Q quadrado que tem o valor 8. Que vocês lembram lá que o ponto crítico era 3,481. Então, 8 está muito acima. Então, o que esse Q quadrado está dizendo? Que na distribuição de resultados possíveis conforme o esperado, essa medida observada na minha amostra, ela está muito distante do esperado. Ela está muito em um ponto extremo da distribuição de valores esperados. E a gente interpreta isso, na teoria da probabilidade, como um critério de decisão para dizer o seguinte, fala assim, olha, é mais provável que os homens morram antes dos 70 do que as mulheres. E eu posso falar isso à luz de quê? À luz da amostra que eu tenho, comparando com o modelo esperado. Então é esse o raciocínio que a gente faz em qualquer comparação estatística ou em qualquer análise de frequência também, mesmo sem ter comparação, a gente pode resumir essa ideia como comparar o que eu tenho na minha amostra, que é uma amostra contingente de um experimento que é localizado no tempo e no espaço, que tem determinadas características, não necessariamente totalmente reprodutível, mas a ideia é que quanto mais isso for reprodutível, mais eu vou confiar nessa informação e eu comparo o que eu observei no mundo com o que eu esperaria pelo modelo. Se o que eu observei no mundo está muito diferente do que eu esperaria pelo modelo, aí eu interpreto aquilo como algo relevante, deve ter algum motivo aí para que o sexo masculino tenha uma mortalidade maior do que o sexo feminino, que é uma informação que a gente já sabe hoje. Mas só porque a gente já sabe disso e a amostra, o resultado dessa amostra coincidiu com o conhecimento que a gente tem, isso não quer dizer que eu estou medindo uma propensão no mundo. Porque eu estou avaliando o grau de associação entre as duas coisas, mas eu não estou determinando aqui metodologicamente nenhum mecanismo causal. Eu não estou, eu não tenho como garantir que o resultado dessa amostra, por exemplo, poderia ser o contrário.
por algum motivo eu poderia ter selecionado mulheres com mais diabetes, mais tabagismo, mais câncer, mais alguma outra coisa, um problema de seleção da amostra, e ter o resultado contrário. Então, eu só posso afirmar que os homens realmente têm uma propensão maior do que as mulheres de morrer antes dos 70, se eu tiver repetidamente observações de amostras contingentes que vão repetindo e confirmando, repetindo e confirmando. Então, esse raciocínio ele é sempre indutivo, porque ele parte de evidências contingentes e aí eu desenvolvo crenças a respeito daquela situação. E a teoria da probabilidade, a única coisa que ela faz é me dar critérios linguísticos, intersubjetivos, para ver se a questão pode ser verificada intersubjetivamente em relação ao grau de associação. E a relação causal não vem do grau de associação. A relação causal vem da metodologia, especialmente do critério prospectivo do estudo. Então, a teoria são os modelos de distribuição, de regressão. Os modelos são expressos pela linguagem, seja escrita ou falada, né? A matemática é uma linguagem. Cada modelo é ou não adequado a depender de critérios metodológicos e epistêmicos. A teoria não é a contagem de frequências, mas sim o conjunto de modelos no limite de frequência, quando n tende a infinito. A teoria da probabilidade não oferece acesso à realidade tal como ela é em si mesma. Ela apenas oferece uma descrição dos fenômenos com critérios linguísticos sujeitos à verificação intersubjetiva. Os critérios metodológicos se referem à estratégia de seleção, o controle de covariáveis e adequação entre método e modelo. E os critérios epistêmicos se referem às crenças prévias sobre o problema que determinam as escolhas de modelos e métodos. Então a probabilidade é um modelo teórico-linguístico.